meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um canal da Vitória Alexia. E hoje é um vídeo muito importante, com um tema muito relevante, um bate-papo que na verdade vocês já sabem que eu bato aqui com vocês. Eu sempre quero tentar trazer de uma maneira mais transparente possível essas conversas aqui no canal. São bate-papos sobre o dia a dia, sobre a rotina de casa, a vida de uma recém-casada, reflexões devocionais, uma vida com o Senhor. Então, se você já conhece esse canal, muito obrigada por participar, por ser um inscrito e por nos ajudar aqui. E se você ainda não conhece o canal, já vou pedir para você se inscrever, ativar os sininhos, mandar para os amigos e ficar ligado, porque toda semana tem sim vídeo novo. Então, hoje eu só quero falar uma coisa para você que está aí. Vem com a gente. Gente, hoje eu quero falar um tema com vocês que é uma frase que, na verdade, eu já escutei várias vezes. Eu sempre fiquei pensando... Por que as pessoas, elas deixam de congregar, ou então elas deixam de ir à casa do Senhor quando elas chegam a uma certa idade? Muitas vezes as pessoas falam assim, então, quando vai falar sobre o assunto de ir à igreja com alguém, às vezes a gente escuta muitas falas assim, como... Eu cresci na igreja, mas hoje eu não congrego mais na igreja. Eu cresci na igreja, mas hoje eu entendo que eu não tenho mais necessidade de ir na igreja, porque Deus está presente em todos os lugares, está presente no meu coração. Então não tem necessidade de eu ir à igreja para estar tendo uma comunhão com o Senhor. Muitas pessoas falam isso. Fiquei pensando, por que leva as pessoas a algum momento da vida delas decidirem não ir à igreja? E na verdade, pensando sobre isso, e vendo o que as escrituras falam, e vendo o contexto que a gente vive, principalmente dos jovens, né, quando eles vão pra faculdade ou deixam a igreja, ou quando eles chegam à maioridade e deixam a igreja, é que na verdade, eles iam à igreja pelo propósito errado. Eles iam na igreja provavelmente porque os pais levavam eles na igreja, então eles estavam sobre a casa, sobre o domínio dos pais deles, então eles tinham que ser obedientes aos pais, então consequentemente eles iam à igreja. Eles iam à igreja porque talvez eles não tinham muita coisa pra fazer assim, tipo, final de semana, e vamos lá, né, o que tem pra fazer. Porque eles gostavam de estar sempre com a galera, sempre com eventos adolescentes, os jovens, e aí isso dava um ânimo, um gás pra eles irem pra igreja. Esse gás, esse ânimo vai acabando. Como, por exemplo, você sai da casa dos seus pais e você não tem mais obrigação em relação a ir nos lugares e dar satisfação pros seus pais. Ou então, você fica com vira adulta e fica com um monte de coisa pra fazer no dia a dia. Você não tem mais tempo pra ir na igreja. Ou você simplesmente já não tá mais nessa tanto de galera e você prefere mais uma socialzinha ali básica com seus amigos na sua casa. Por quais motivos você vai continuar indo pra igreja se você ia pra igreja por esses motivos? Por causa disso que eu tô falando que, provavelmente, se você pensa assim, ou se você já pensou assim, você estava indo na igreja, sim, por um motivo errado. E minha pergunta hoje pra você é, na verdade, por que nós devemos ir à igreja, então? Quando você fala com uma pessoa e a pessoa pensa em relação a ir à igreja, ela vai provavelmente falar: eu não vou à igreja mais porque a igreja me decepcionou muito, o pastor me decepcionou, os presbíteros me decepcionou, as pessoas me decepcionou. Nós vamos te falar: eu não vou à igreja mais porque ela tá cheia de pecadores, cheia de pessoas que fazem as coisas erradas, não é uma igreja fiel, não é uma igreja cristã, não é uma igreja que deveria ter isso. Vamos te falar: não vou à igreja mais porque não tem essa necessidade, lá é um bando de hipócritas. E vários argumentos as pessoas utilizam hoje pra elas não irem mais pra igreja. Mas, no meio dessa imersão de pensamentos e falas que a gente pode escutar e a gente escuta, a palavra do Senhor, ela vem dizer totalmente o contrário dessas frases que a gente tem muitas vezes encucadas na nossa mente e no nosso coração. Que a gente usa como desculpa para nós mesmos, para continuar fora da comunhão e servir na casa do Senhor. Você tem razão quando você fala que Deus não se limita a 4 paredes. Não é porque você vai pra igreja que você é cristão. Isso é muito verdade, porque tem milhares de pessoas que vão pra igreja e não são cristãs. Mas Deus nos dá um mandamento de continuarmos indo à casa dele e não deixarmos de congregar. Ele não deixa de congregar como é costume de alguns. Ao contrário, permaneçam ali em comunhão. Você vai na igreja não para você satisfazer os seus próprios desejos, ou porque você vai encontrar pessoas perfeitas, ou pessoas que façam aquilo que você quer, ou façam a sua vontade na igreja. Mas você vai na igreja porque você entende que você é o pior de todos os que estão ali. E você vai porque você necessita desesperadamente ouvir a palavra, desesperadamente servir ao Senhor. Você entende que é o pior dos pecadores, você entende que você nada é além de um instrumento, e na sua vida é um instrumento de serviço para ajudar as outras pessoas à sua volta, um instrumento de serviço para ajudar na igreja. Ama o Senhor e ama as pessoas à sua volta. Você precisa ter comunhão. Ou seja, você não tem o intuito de ter comunhão, tem algo errado ali com o seu coração. Então, ele é individualista, nós somos individualistas. A gente sempre vai escolher ficar sozinho, ou sempre vai escolher ficar no nosso canto. Eu essa semana com um motorista de Uber e eu falei pra ele como hoje em dia as pessoas fogem de trabalho porque elas precisam ter comunicação, porque elas querem cada vez mais ficar no mundo delas, até mesmo aqui dentro das redes sociais elas fazem os próprios mundos delas. Mas ser igreja é você ser um corpo.
E esse corpo é um corpo que tem mãos, que tem pés, que tem coxas, que tem ombros, enfim, é a junção e é a comunhão. E o cabeça é Cristo. Para vencer essa tentação e esse pecado que é o que o inimigo coloca na nossa mente, são mentiras de falar que nós não precisamos da igreja, ou então domingo que vem eu vou, ou então inventar milhares de desculpas e você vai empurrando isso com a barriga. Nós temos alguns versículos na Bíblia e eu queria falar isso pra você hoje. A primeira coisa que eu queria deixar pra vocês é que não vá à igreja confiando em homens, não vá à igreja confiando em líderes ou em pessoas, ou então que as pessoas nunca vão te decepcionar, porque isso é mentira e elas vão te decepcionar. Vai à igreja entendendo que você tá ali pra buscar o Senhor, que você tá ali pra servir ao Senhor, junto de pessoas pecadoras, porque você também é. Em Jeremias 17:5, a palavra do Senhor diz que maldito o homem que confia no homem. Então, se você tá indo na igreja confiando o seu coração em um determinado líder ou em determinada pessoa, você vai se decepcionar. Feche o seu coração e confia somente em Deus. O segundo versículo que eu queria ler pra vocês é 2 Timóteo 3:14, que diz assim: Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhes foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, aqui Paulo enfatiza para Timóteo que apesar de todas as pessoas falarem que você não deve à igreja, ou você mesmo falar que você não deve à igreja, ou as pessoas que você mais ama falar que você não deve à igreja, você tem que permanecer fiel e ir por conta de Cristo. Mas se você foi criado na igreja, ainda mais se você conhece os princípios da Bíblia, os princípios da fé cristã, o mundo pode não ir, os seus amigos podem não ir, mas você vai porque você entende que você está na contramão desse mundo. A gente fala que a gente não sente a presença de Deus e que Deus está tão distante da gente, ou Deus nos nossas orações, mas na verdade a gente não quer investir nem tempo que seja pra ter comunhão com o Senhor. E como eu falo que eu amo o Senhor, se eu não sirvo nem Ele na igreja, isso é muito contraditório, não faz sentido. Nasce no nosso coração do dia pro outro. Isso só acontece com momentos de comunhão com o Senhor, com leitura da sua palavra, com muita oração e congregando, entendendo que todas as igrejas que você for, você vai encontrar milhares de defeitos, porque a igreja é literalmente um hospital cheio de pecadores e cheio de doentes. É um deles que entendeu que o seu chamado não é só por você, mas é muito maior, é por Deus e pelo teu próximo. Então, se você continua questionando essa frase que você acredita na igreja, você não vai mais porque lá tem pessoas pecadores ou pecadoras, ou você não vai mais porque Deus não está preso em um lugar, ou qualquer outras falas que você pode falar, ou eu posso falar, qualquer pessoa pode falar pra você mesmo, sinto te informar, mas isso não é o que a Bíblia fala, isso é o que a gente pode pensar, o que a gente fala, mas a Bíblia, ela não fala isso. Bom, com isso, eu também quero te fazer um incentivo. Procure uma igreja cristã, verdadeiramente bíblica, que pregue a palavra. Já vou te falando que você vai encontrar defeitos nela, porque todas as igrejas têm defeitos. Mas procure de todo o coração e ame o Senhor acima de todas as coisas. E com certeza, Ele vai te mostrar o caminho certo e por onde você começa. Importante, não espere você se tornar santo ou vir alguma coisa na sua vida pra começar na igreja. Você tem que ir na igreja do jeito que você tá, com um monte de problemas e um monte de coisa pra resolver. Porque se você for esperar você ser santo, ou você for esperar você ter uma casa, ou qualquer outra coisa pra ir pra igreja, você nunca vai. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque esse assunto ficou muito na minha mente durante esses dias, quando eu tava pensando por que as pessoas, elas muitas vezes deixam de ir na igreja quando elas crescem. E Deus tocou no meu coração pra vir falar com vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Mande pra um amigo, mande pra uma amiga, porque o tempo é hoje de buscar o Senhor. Beijos.